Dando prosseguimento ao nosso curso de Tecnologia em Sistemas de Computação, vamos tratar hoje da aula 5 sobre listas lineares. Meu nome é Fábio e eu vou acompanhar vocês em mais ou menos metade das aulas desse curso. Na aula 5, nós vamos tratar de 3 assuntos básicos. Primeiro, o conceito de vetores e matrizes, que é super importante na área de computação. É um conceito que precisa estar bem sedimentado na cabeça de vocês. Depois a gente vai aprender o conceito de listas e decks. E por último, a gente vai estudar os algoritmos relacionados com essas estruturas de dados. Então, inicialmente, vamos dar o conceito geral de listas lineares. O que é uma lista linear? Uma lista linear é um agrupamento de informações sobre um conjunto de elementos que se relacionam entre si. Então, esses elementos, de certa forma, eles guardam uma certa homogeneidade, porque eles se relacionam uns com os outros de acordo com um certo critério. E aí, na transparência, a gente tem 3 exemplos para ilustrar esse conceito. Por exemplo, notas de alunos de uma turma, de um curso de graduação, por exemplo. Então, as notas dos alunos, obviamente, são independentes. Cada aluno é independente do outro em relação à sua própria nota. Mas eu posso agrupá-las numa mesma lista, porque todas essas notas, elas guardam uma relação entre si. Elas são notas de uma mesma turma de alunos. Então, convém armazená-las de uma maneira individual, como um todo. Todas as notas consideradas como um todo, individualmente na turma. O segundo exemplo, a quantidade de produtos no estoque de uma loja. Os produtos também têm saídas independentes. Uma loja pode vender mais de um produto, menos de outro produto. Tá? Então, as quantidades desses produtos são independentes umas das outras, de forma geral. Mas, logicamente falando, nós podemos agrupar essas quantidades num todo unitário. E isso guarda, então, uma relação lógica e é conveniente armazená-las conjuntamente. Espero que vocês já tenham entendido, não é necessário novamente aprofundar de novo, mas fica um terceiro exemplo, como os nomes de clientes de uma empresa. É muito conveniente que eles estejam numa mesma lista e não dispersos em várias posições ou em vários arquivos diferentes, tá? Ou em várias listas independentes. Bom, dados esses exemplos, nós temos 3 operações básicas, computacionalmente falando, que nós podemos aplicar sobre uma lista linear. Então, a primeira operação mais básica de todas é a busca de um elemento. Isso corresponde a você querer descobrir se um certo elemento pertence àquela lista. Então, por exemplo, na minha empresa, que tem muitos clientes, atualmente existe um certo cliente X, então eu vou buscar esse elemento X na minha lista para saber se atualmente esse cliente pertence ao conjunto de todos os meus clientes. Segunda operação básica é a operação de inserção de um novo elemento. Essa operação é diferente da anterior, porque buscar uma informação não altera a estrutura da lista. Voltando então à operação de busca, buscar o nome de um certo cliente na lista não altera a lista. A resposta vai ser apenas sim, o cliente já está na lista, ou não, o cliente não está na lista. Mas a lista em si permanece inalterada. Agora, a operação de inserção altera a lista. Se eu quero inserir um novo cliente, o novo nome de cliente, melhor falando, na minha lista, então eu tenho que colocar um elemento a mais, então a lista fica maior. E dependendo de como eu armazeno essa lista no computador, na memória, eu vou precisar modificá-la de modo a criar o espaço correto para a inserção desse novo elemento, no caso desse novo cliente.
Então, essa operação modifica a minha lista. E a última, que também é bem natural, eu posso muito bem querer remover um elemento da lista, o que também vai modificá-la. Ela vai ficar com um elemento a menos e, eventualmente, eu vou ter que reorganizar a lista de modo a que ela fique numa configuração conveniente para manipulação. A gente vai ver isso mais para frente em várias estruturas de dados. Agora, nós vamos tratar da classificação das listas lineares. Essa classificação, ela pode ser feita de acordo com vários critérios. Como classificar? A gente precisa sempre escolher um critério adequado para fazer a classificação. Se nós vamos classificar, por exemplo, as pessoas, podemos classificá-las por faixa etária, e é um tipo de classificação. Podemos classificá-la por renda familiar, é um outro tipo de classificação. Podemos classificá-la por grau de instrução, é um outro tipo de classificação, e assim por diante. Com relação às listas lineares, nós vamos fazer o mesmo. Cada classificação vai corresponder a um critério. E o primeiro critério que nós vamos empregar para classificar as listas lineares é o modo de armazenar uma lista linear na memória do computador. Então, nós vamos analisar primeiro esse critério. Tá? Com relação a esse critério, nós podemos classificar as listas lineares em listas sequenciais e listas encadeadas. Qual é a diferença principal entre elas? Vamos analisar. As listas sequenciais são formadas por elementos que ocupam posições contíguas na memória do computador. Quando eu digo contígua, eu estou me referindo a fisicamente contígua. A memória do computador é formada por bytes, pelo menos a memória de acesso aleatório. Depois, no disco, a gente tem uma estrutura diferente de memória, mas isso agora não vem ao caso. Uma lista sequencial, ela tem a seguinte característica. Os elementos que são contíguos do ponto de vista lógico, também são contíguos do ponto de vista físico. Então, vamos supor que os clientes daquela nossa empresa estão classificados em ordem alfabética. Então, nós temos dois clientes que começam com a letra A e, na ordem alfabética, eles estariam, logicamente, um consecutivo ao outro. Pois bem, essa consecutividade lógica na lista sequencial também significa consecutividade física. Os elementos que logicamente são consecutivos também são fisicamente consecutivos, em posições e endereços sucessivos e contíguos da memória. Ok? Então, esse é o primeiro conceito. Agora, nós podemos partir para um outro conceito, que é o de lista encadeada, onde isso já não é mais necessariamente verdadeiro. Os elementos que têm uma consecutividade lógica, eles podem não estar contíguos, consecutivos fisicamente, eles podem estar dispersos na memória do computador. Então, voltando ao exemplo dos dois clientes que começam com a letra A e que em ordem alfabética são consecutivos. Eu poderia muito bem armazenar um deles no endereço de memória e o outro elemento no endereço distante de memória, que não é o endereço consecutivo. Aí você poderia se perguntar, mas como então encadear esses elementos? Porque antes eles estavam em endereços consecutivos, era fácil. Bastaria somar uma unidade lógica no endereço e eu obteria o elemento seguinte. Como eu faço então agora para saber qual é o elemento seguinte a um certo elemento, se ele não ocupa uma posição contígua de memória, mas está distante? Então a gente usa um conceito super poderoso e importante em computação, que se chama ponteiro. O que é um ponteiro? Um ponteiro é uma variável que diz qual é o endereço do próximo elemento da lista. Esse ponteiro, então, vai conter o endereço
que vai dizer exatamente qual é o próximo elemento, como vocês estão vendo na figura. Observem os quadradinhos. Eles são os elementos da minha lista. Mas eles não estão contíguos, como no desenho acima, de listas sequenciais. Eles estão dispersos na memória. E eles são ligados por esses ponteiros. Então, cada quadradinho vai possuir uma informação que vai lhe dizer o seguinte: olha, o próximo elemento está na posição Y da memória. E por esse encadeamento, o programa pode, olhando nesse endereço, pular, por assim dizer, na memória e obter o próximo elemento da lista. Espero que vocês tenham entendido que a consecutividade lógica, que é aquela que está na nossa cabeça, digamos assim, na ordem da lista, pode não significar consecutividade física com esses dois conceitos que eu acabei de explicar para vocês. Agora, vamos mudar o critério de classificação das listas. Vamos tratar de um outro critério, e esse critério diz respeito, como diz a transparência, ao modo como nós inserimos e removemos os elementos da lista. Vamos então classificar. O primeiro caso trata-se das listas em geral, listas genéricas, tá? Então, nesse caso geral, nós vamos permitir que os elementos possam ser inseridos e removidos em qualquer posição, em qualquer ordem na lista, sem restrição alguma. Como, por exemplo, você está embaralhando as cartas de um baralho e você quer colocar uma certa carta entre o baralho, você pode colocar essa carta em qualquer posição do maço de cartas, como você bem entender. E também retirar uma carta qualquer do maço em qualquer posição. Então nós vamos ver que esse tipo de listas gerais, tá? Então elas são as mais difíceis de implementar, porque justamente elas exigem que você dê suporte a esse tipo de operação, inserir e remover em qualquer posição. Como não há restrição sobre isso, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho na hora de a gente escrever os algoritmos que implementam essas operações. O segundo tipo são os decks. O que são os decks? Os decks são listas onde os elementos podem apenas ser inseridos e removidos nas extremidades. Então a lista ela faz um movimento desse tipo mais ou menos. Os elementos são inseridos, ela cresce do centro para as pontas e depois são removidos das pontas para o centro. Como vocês podem ver na animação da transparência. Se você clicar em inserir do lado esquerdo, você vai ver um elemento sendo inserido do lado esquerdo. Se você clicar em inserir do lado direito, vai acontecer o mesmo, só que do outro lado. Você não pode inserir um elemento no meio da lista, mas apenas nas extremidades. E o mesmo se dá com o remover. Você pode remover os elementos tanto do lado esquerdo como do lado direito, e você pode testar clicando nos botões que estão na transparência para você observar essa dinâmica de inserção e remoção nos decks. Vamos continuar com essa mesma classificação e considerar um terceiro tipo de estrutura, que são as pilhas. As pilhas, elas são mais restritas do que os decks. Nas pilhas, um dos lados da estrutura fica completamente fixo. Esse lado vai ser chamado fundo da pilha. E eu vou explicar por que fundo da pilha em poucos instantes. E o outro lado é o lado livre. Então, as inserções e remoções, elas só podem ser feitas de um dos lados da estrutura. Como vocês podem ver na animação, a extremidade fixa está do lado esquerdo. E quando você insere um novo elemento, ele só pode ser inserido do lado direito, que é o lado livre. Então, há uma restrição adicional com relação aos decks, onde você poderia inserir em qualquer dos dois lados. E com a remoção se passa o mesmo. Só pode ser removido o elemento, nesse caso do exemplo,
no lado direito. Essa extremidade livre, o elemento que está na extremidade livre da pilha é chamado de topo. E o elemento que está mais no extremo esquerdo, aí no seu desenho, na extremidade fixa, é o fundo da pilha. E por que eu falei de fundo e topo? Considera que esse desenho estivesse na vertical. Ele ia se comportar como uma pilha de pratos. O elemento que está exatamente na extremidade fixa é o fundo da pilha de pratos. Você não vai inserir nem remover nenhum prato do fundo. Pensa num restaurante com uma pilha de 30 pratos. Você vai tirar exatamente o prato do topo. Não vai tirar o prato do fundo, senão você vai derrubar todos os pratos. E se você inserir um prato novo na pilha, também vai inserir a partir do topo. Então as inserções e remoções são sempre feitas na extremidade livre. Então, os novos candidatos a serem inseridos são os novos topos da pilha. E os candidatos a serem removidos deixam o elemento de baixo como sendo o novo topo. Nós vamos voltar a essa estrutura de dados numa aula posterior, mas por enquanto eu gostaria que vocês retivessem o conceito. Finalmente, vamos passar para o quarto tipo de estrutura, que são as filas. As filas, nesse exemplo de estrutura, elas são muito fáceis de entender. Porque quem é que nunca pegou uma fila, não é verdade? É fila no banco, é fila na padaria, é fila para ser atendido no hospital. E na estrutura de dados, a fila funciona exatamente como no mundo real. Como funciona uma fila no mundo real? Bom, se ninguém quiser se aproveitar dos outros, e todo mundo seguir a ordem da fila normalmente, e ninguém quiser furar a fila, os elementos vão ser sempre inseridos no final da fila. E os elementos serão removidos no início da fila. Então, na animação da transparência, você pode observar. Se você insere um elemento, ele está entrando do lado direito, que é o final da fila. E se você remove um elemento, ele sai do início da fila. Como pensar, então, as filas? As filas, elas são também uma restrição dos decks. As filas, elas têm duas extremidades livres. Mas acontece que no início da fila você só pode remover. E no final da fila você só pode inserir. Os decks permitiam inserções e remoções em ambos os extremos livres. Na fila isso é mais restrito. No extremo da esquerda, que é o início da fila, no desenho você só pode remover. E no final da fila, que é o extremo direito, você só pode inserir. Então as filas também são uma restrição dos decks e elas também têm muitas aplicações em computação. As filas de impressão, as filas de processos e outros tipos de filas que nós vamos estudar e dar exemplos mais para frente. O último tipo de classificação com relação às listas lineares é com relação ao modo de você indexar os elementos de uma lista. Agora, essa classificação, ela é exclusiva da lista sequencial e não da lista encadeada. Se vocês voltarem algumas transparências para trás, se vocês voltarem 3 transparências, vocês vão se lembrar que eu falei da classificação das listas lineares em sequenciais e encadeadas. As sequenciais são contíguas e as encadeadas não necessariamente contíguas. Essa classificação, voltando agora à transparência número 6. Essa classificação, com relação ao modo de indexar os elementos, ela é exclusiva das listas sequenciais e não das listas encadeadas. Então, tratando apenas das listas sequenciais, nós podemos dividi-la, de modo geral, em vetores e matrizes. Olhando na transparência, o que são vetores? Os vetores são listas sequenciais onde eu utilizo apenas um índice para localizar o elemento desejado. Nós temos aí um exemplo na transparência. Temos um vetor, que é uma lista sequencial. Vocês observem como os elementos estão
contíguos na memória. É uma lista sequencial com N elementos. N maior que 0 significa que tem pelo menos um elemento. Então, é uma lista não vazia. Observando esse vetor V, nós vamos usar a seguinte notação. V, entre colchetes 1, é a notação que nós utilizamos para acessar o primeiro elemento. Então, esse número que aparece entre colchetes é a posição do elemento na lista sequencial. É o elemento achurado mais à esquerda, é o V de 1. V, entre colchetes 4, seria então o quarto elemento. E vocês estão vendo esse quarto elemento achurado no seu vetor. E de maneira geral, V, entre colchetes K, dá acesso, permite acesso ao késimo elemento do vetor. Óbvio que esse índice K tem que estar compreendido entre 1 e N. 1 menor ou igual a K, menor ou igual a N, que são os limites do vetor. A primeira posição é V, é 1, e a última posição é N. Você não pode acessar um elemento V de K, V entre colchetes K, se esse K estiver fora dessa faixa. Senão seria um elemento inválido. Continuando com a nossa classificação, vamos agora passar para as matrizes. As matrizes agora vão utilizar dois índices para localizar um elemento dentro da lista sequencial. Nos vetores era necessário apenas um índice. Nas matrizes vamos precisar agora de dois índices. E aí nós temos um exemplo na transparência. Temos essa matriz M com 5 linhas e 5 colunas. As linhas são horizontais, numeradas de 1 a 5 no seu desenho, e as colunas são verticais, também numeradas de 1 a 5. Ao escrever M 3,4 entre colchetes, ou abreviando a maneira de dizer M de 3, 4, nós estamos nos referindo ao elemento que está na terceira linha e na quarta coluna. O primeiro índice, o índice da esquerda, refere-se sempre, de modo geral, à linha. No caso, é a terceira linha. Contando horizontalmente de cima para baixo, 1, 2, 3, você vai encontrar a terceira linha. E o 4, que é o segundo elemento, o segundo índice, perdão, à direita, vai dizer o número da coluna. Então, você consegue indexar todos os elementos com dois índices. Em geral, se nós dissermos M de IJ entre colchetes, nós queremos dizer o elemento que está na linha número I e na coluna número J. Iésima linha, Jésima coluna. Então, com esses dois índices, você consegue indexar qualquer elemento dessa matriz. Vamos passar, finalmente, à última parte da nossa aula, que vai falar sobre os algoritmos que manipulam essas estruturas de dados. Então, vamos começar dos algoritmos mais simples e depois vamos passar para os algoritmos um pouquinho mais complicados. O primeiro algoritmo é um algoritmo simples para buscar um elemento numa lista sequencial. Ela é vulgarmente conhecida como busca linear. Então, nós vamos supor que nós temos um vetor V, que representa a lista, com N elementos. Vamos, então, analisar um primeiro método de fazer essa busca linear, que é a busca de um elemento no vetor V com N elementos. Vocês vão encontrar a descrição do código do algoritmo nessa transparência. No cabeçalho, você vai encontrar função busca 1. Esse 1 é porque é a nossa primeira versão de busca. Depois eu vou apresentar um outro método que vai ser a busca 2. Esse elemento entre parênteses, que é o x, é o elemento a ser procurado. É um parâmetro de entrada do nosso algoritmo. Nós vamos buscar o elemento x dentro da nossa lista. Na linha de baixo, você vai observar I recebe 1, em notação de Pascal ou de outras linguagens de programação. Essa variável I, ela vai servir para indexar
para servir de índice para percorrer a minha lista, o meu vetor. Então, quando eu coloco i recebe 1, eu estou querendo dizer que eu estou acessando nesse momento o elemento número 1. Quando o i troca de valor, imediatamente eu estou acessando um outro elemento, que sempre vai estar indexado por essa variável i. Então, no início, eu estou olhando, estou acessando o elemento 1, porque o i está valendo 1. Vai ser um índice para eu percorrer o meu vetor. E essa variável busca 1 nada mais é do que o resultado da minha busca. No início ela vai começar com 0. Nós vamos explicar depois quais vão ser os valores de saída dessa variável busca 1. Vamos primeiro analisar o algoritmo. Descendo na linha de baixo, você vai encontrar enquanto i menor ou igual a n, faça. É bem razoável que esse código seja assim. Por quê? Porque nossa lista tem n elementos. E se essa variável i está me indicando o elemento que eu estou observando na lista naquele momento, ela obviamente não pode passar do limite n. Então, isso é bem razoável. Enquanto a variável i for menor ou igual a n, eu vou fazer o seguinte procedimento. Na linha marcada com asterisco, nós temos uma comparação, que é a operação básica desse algoritmo. Observem essa comparação. Se o vetor v, na posição i, v entre colchetes i, ou v de i, for igual a x, o que eu estou perguntando? Se no meu vetor v, na posição i, eu tenho um elemento igual a x. Se o resultado desse teste for verdadeiro, eu vou realizar o comando então. Se o resultado for falso, eu vou realizar o comando senão. Suponha então inicialmente que o resultado é verdadeiro. V de i é realmente igual a x. O que isso significa? Que eu achei o elemento x na posição i do meu vetor v. O que eu faço nesse caso então? Eu vou dizer que a variável busca 1, que é a variável de saída, que vai dar o resultado, vai voltar com esse índice i. É como se essa variável dissesse, olha, o elemento x existe na lista e está na posição i. Nesse momento, eu peço a atenção de vocês para que vocês não façam uma confusão frequente que os alunos fazem. Convém distinguir entre a variável i e a notação v entre colchetes i. A variável i, isoladamente, diz apenas a posição dentro da lista. Em contrapartida, v entre colchetes i diz exatamente o conteúdo daquela posição. Então, uma coisa é a posição em si, que é a variável i. E outra coisa é o conteúdo da posição i, que é v de i. É como se nós disséssemos, no endereço número 20 mora o João da Silva. Então, 20 é apenas o endereço do João da Silva. Mas o conteúdo do endereço 20 é o João da Silva. Então, não confundir João com o seu endereço. Ok? Não confundir v de i, que é o elemento que está lá dentro daquela posição i, com o próprio i. Essa é uma confusão frequente. E na hora de fazer os algoritmos, muitos alunos cometem, às vezes, inadvertidamente, esse erro. E após colocar o valor i na variável busca 1, eu tenho que abortar a minha busca. Não é razoável isso? Se eu já achei o elemento, por que eu vou continuar pesquisando? Não preciso continuar pesquisando. Então, como é que eu forço uma parada abrupta nesse meu enquanto? Basta colocar na variável i o valor n mais 1. n mais 1 é um valor que excede n. Então, quando o algoritmo fizer o laço e voltar para o cabeçalho do enquanto, a variável i nesse momento vai estar com n mais 1. Nesse momento, n mais 1 não vai ser menor ou igual a n na linha do enquanto e o algoritmo será abortado e a busca não vai prosseguir.
Esse é o truque de programação que nós usamos para interromper a execução do enquanto no ponto em que você achou o elemento. Vamos tratar agora do outro caso. E se V de I não é igual a X na linha do C? Se V de I não é igual a X, mas é diferente, temos que executar o senão. Bem, o que você razoavelmente faria nesse caso? Ora, se V de I não é igual a X, passemos para o próximo. Quem sabe o próximo elemento seja igual a X. Então, basta fazer o quê? Como a nossa lista é sequencial, basta somar 1 na variável I. Então, se a variável I continha 3, ela vai para 4. Isso quer dizer que eu estou passando implicitamente para o próximo elemento. E ao voltar no laço para o cabeçalho do enquanto, eu já estarei iniciando uma nova iteração, olhando o próximo elemento. A saída, então, desse algoritmo ou vai ser 0, caso o elemento não seja encontrado, ou o endereço do elemento se ele foi encontrado. Observa que a variável busca1, lá no início do algoritmo, foi iniciada com 0. Se em nenhum momento aquela linha do comando C resultou em sucesso, a variável busca1 vai permanecer com 0 ao longo de todo o algoritmo. E no final ela vai sinalizar que o elemento não foi encontrado. A variável I foi incrementada a n posições e o elemento não foi encontrado. Então, busca1 retorna 0, que sinaliza elemento não encontrado. Vamos analisar agora a complexidade do método que nós acabamos de estudar. A complexidade, na verdade, não se refere à dificuldade de compreensão do método. Não é nada disso. Complexidade de um algoritmo, na verdade, é uma medida do número de passos ou de operações básicas que o algoritmo executa para atingir o objetivo. Então, se o algoritmo executa muitas operações para alcançar o resultado, então ele tem uma complexidade alta. Se ele executa poucas operações para conseguir o resultado desejado, ele tem uma complexidade baixa. Então é nesse sentido que eu estou usando o termo complexidade. No caso, o número de complexidade ele vai ser medido pelo número de operações básicas que o algoritmo executa. Essas operações básicas são as operações centrais do algoritmo. No caso do nosso algoritmo, do método 1, que nós acabamos de apresentar na tela anterior, qual era a operação básica do algoritmo? Se vocês voltarem para a tela anterior, vocês vão ver que a operação básica do algoritmo é a operação que está marcada na linha com asterisco. É a operação de comparação. Se V de I é igual a X. Essa é a operação principal do nosso algoritmo de busca. Isso é razoável. Se nós estamos buscando uma informação, qual a operação básica que a gente executa para buscar aquela informação? Comparar a informação que eu estou procurando com a informação que está na lista. E vou fazendo isso até encontrar a informação ou não encontrá-la em absoluto. Mas a operação básica, então, vai ser a comparação. Então, nós vamos contar quantas comparações o nosso algoritmo vai fazer. Se ele fizer muitas comparações, ele é um algoritmo que tem complexidade alta. Se ele fizer poucas comparações, ele é um algoritmo que tem complexidade baixa. Então, vamos analisar quantas comparações o nosso algoritmo faz. Voltando para a tela de número 9, que é a próxima tela, nós podemos analisar a complexidade em duas situações. O melhor caso e o pior caso. Você pode pensar, é claro que nem sempre o número de comparações para achar o elemento na lista vai ser o mesmo. Qual é o melhor caso? É muito fácil você saber que o melhor caso acontece quando o elemento X que você está procurando está na primeira posição. Você olha para a primeira posição do vetor, encontrou o elemento X e se acabou. Não há mais nada a fazer.
Não precisa percorrer as outras posições do vetor para procurar x, porque ele já foi encontrado. Então, este é o melhor caso. Então, no melhor caso, observando na tela, você vê que ele faz apenas uma comparação que ocorre quando o sucesso acontece no V de 1. V de 1 é igual a x, e o algoritmo para naquele momento. Também agora é fácil você deduzir que o pior caso requer N comparações. Você vai ter que percorrer toda a lista, eventualmente, fazer todas as comparações possíveis, comparar x com todos os elementos, para chegar à conclusão se x está ou não na lista. Esse é o pior caso. Então agora eu vou pedir que vocês pensem um pouquinho. Quando esse pior caso acontece? Tem um exercício proposto aí embaixo da tela que pede para vocês descreverem as situações em que esse algoritmo da tela 8 executa o pior caso. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. 3 minutinhos são suficientes. Vocês vão pensar em que situação o algoritmo será forçado a fazer todas as comparações, todas as N comparações. Pensem em 3 minutinhos, parem a aula, interrompam, e eu vou dar a solução para vocês assim que vocês retomarem a aula. Bom, espero que vocês tenham conseguido chegar na solução desse problema. Na verdade, a solução é muito simples. Temos duas situações em que o algoritmo do método 1 vai executar o pior caso. A situação 1 ocorre quando x não está na lista. É aquela situação em que você comparou x com todos os elementos, mas como x não pertencia à lista, você teve que comparar com todos eles. Isso levou o algoritmo a fazer N comparações. Mas essa não é a única situação de pior caso. Há uma outra situação que acontece quando o x é, infelizmente, o último elemento da lista. Porque você começou a comparar da primeira posição. E, na verdade, o x que você estava procurando estava na última posição, que é a enésima. Então, o sucesso só aconteceu na última iteração do enquanto. Quando v de n, quando a variável i valia n, quando v de n é igual a x. Isso também levou o algoritmo a fazer N comparações. Então, são duas situações diferentes que levam o algoritmo ao pior caso. Em ambos os casos, a gente vai ver que o algoritmo passou N vezes pela linha marcada com asterisco lá na tela 8, se vocês retornarem. Ok? Agora eu vou oferecer para vocês o método 2, que é o método um pouquinho mais sofisticado, para fazer a mesma tarefa, fazer a busca do elemento x na lista sequencial. Esse método usa uma técnica chamada sentinela. O que é a sentinela? A sentinela é como se fosse uma barreira da qual a variável apontada por i não pode passar. Nós sabemos que a nossa lista tem N elementos. Pode ser que o elemento x que eu estou procurando esteja dentro da lista ou não. Então, o que eu vou fazer? Na posição n mais 1, que é uma posição fora da lista, eu vou colocar o elemento x. Onde é que você vai observar isso? Nesse método busca 2, na segunda linha, a partir do cabeçalho, função busca 2, você vai ver v entre colchetes n mais 1 recebe x. Essa é a sentinela. Eu estou colocando x na posição n mais 1, que é uma posição fora da lista, com o seguinte objetivo: caso o elemento x não pertença à lista, ele vai parar obrigatoriamente na sentinela. Sempre, porque a sentinela contém x. É como eu forçar que em algum momento aquela comparação vai ter sucesso. Vocês entenderam a ideia? Pode ser até que o x já esteja em alguma posição intermediária da lista. Nesse caso, se eu colocar o x também na posição n mais 1, eu vou ter uma duplicação de informação. Mas não tem problema. A técnica se mantém.
Caso x não esteja na lista, o algoritmo vai ser forçado a atingir a posição n mais 1, como vocês podem observar no código. O teste agora é um pouquinho diferente. Enquanto v de i não for igual a x, a gente soma 1 na variável i. Então, se é diferente, soma 1 e vai para o próximo. For novamente diferente, soma 1 e vai para o próximo. For novamente diferente, soma 1 e vai para o próximo. Enquanto isso acontecer, for diferente, você vai somando 1. Até o momento em que vai ser igual. Isso vai necessariamente acontecer. Como assim? Ou porque o x já estava na lista numa posição intermediária entre 1 e n, ou porque a variável i alcançou n mais 1, bateu na sentinela. Então, o elemento x sempre vai ser encontrado. Agora, é muito fácil você deduzir como você sabe se ele estava ou não estava na lista. Se a variável i está com um valor entre 1 e n, é porque o elemento pertencia à lista original. Agora, se a variável i estiver com o valor n mais 1, é porque a sentinela foi atingida. Isso é feito por essa perguntinha do C, as duas últimas linhas do seu código. Se o i for diferente de n mais 1, quer dizer que o x foi encontrado entre as posições 1 e n, numa posição intermediária da lista. E se o i for igual a n mais 1, é porque o x não estava na lista. A comparação foi até a sentinela. Vocês entenderam? Eu acho que é uma ideia bem simples e intuitiva. Assim como nós fizemos com o método 1, vamos agora analisar a complexidade desse novo método 2. Observem que o método 2 e o método 1 são propostas para o mesmo problema. Buscar um elemento x numa lista sequencial. Qual dos dois é melhor? Vamos então analisar um pouquinho a complexidade agora do método 2, para a gente ter algum termo de comparação. Quais são as operações básicas executadas nesse método 2? Continuam sendo, as operações de comparação. Se vocês voltarem uma tela, as operações de comparação estão marcadas na linha marcada com o joguinho da velha, ou tralha, ou outros nomes que outras pessoas usam. Vamos usar o nome jogo da velha. Na linha marcada com o jogo da velha, você vê a comparação. V de i diferente de x. Observa que a lógica do método 2 é diferente da lógica do método 1. No método 1, nós nos questionávamos pela igualdade, e agora é pela desigualdade. Então, o sucesso agora acontece quando é diferente, e não quando é igual, porque a lógica mudou. Ok? Mas a operação básica continua sendo essa operação de comparação na linha marcada com o jogo da velha. Se V de i é diferente de x, nós temos a possibilidade de somar 1 à variável i. E essa lógica não necessita o uso de senão. O algoritmo fica bem mais simples e bem mais elegante. Mas a complexidade não se refere à elegância do algoritmo, mas apenas com relação ao número de comparações. Então vamos analisar. Essa análise é muito fácil de fazer. Então eu vou propor para vocês a mesma coisa que eu propus no método 1. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e analisarem o pior caso e o melhor caso desse algoritmo proposto pelo método 2. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem novamente. Vocês fazem uma pausa na aula, tentam caracterizar o pior e o melhor caso e depois vocês reiniciam a aula e nós teremos a solução. Já pensaram? Então agora vamos ver e caracterizar o melhor e o pior caso. Então vamos analisar primeiro o mais simples, o melhor caso. Qual seria o melhor caso? O melhor caso, novamente, como no método 1, ocorre quando V de 1 é igual a x. Porque quando x é achado na primeira posição,
O teste marcado com o jogo da velha na transparência 11, vocês podem até voltar 2 telas e olhar na tela número 11, na linha marcada com o jogo da velha. Se o V de 1 for igual a x, essa comparação dá falso. E nada mais vai ser executado pelo comando enquanto. O comando enquanto é abortado imediatamente. E o elemento foi encontrado e a variável i vale 1, que é o índice onde a variável x, o elemento x, foi encontrado. Vamos novamente para a tela 13, 2 telas adiante. Vamos pensar agora no pior caso. O pior caso agora está muito claro. O pior caso ocorre exatamente quando x não pertence à lista. Ou seja, quando x não pertence à lista, o algoritmo vai fazer n mais uma comparações, porque tem que fazer a comparação com a sentinela, que foi artificialmente colocada na posição n mais 1. Esse agora é o pior caso. Se x estiver na lista, vão ser feitas n comparações e a variável vai parar em algum ponto entre 1 e n, que é a posição onde x está. Agora, se x não estiver no vetor v, a comparação será feita com a sentinela, e nesse caso, a comparação com a sentinela será a de número n mais 1. Então, no pior caso, o método 2, embora mais elegante do que o método 1 em termos de programação, e mais simples até de programar, ele provoca uma comparação a mais no pior caso, que é o caso em que x não pertence à lista. Eu queria que vocês observassem que não existe mais o pior caso se x estiver na última posição. Se x estiver na última posição, serão feitas n comparações. E se x não estiver na última posição, mas for a sentinela, serão feitas n mais uma comparações. Então, uma ligeira diferença entre o pior caso do método 2 com relação ao método 1. Espero que vocês tenham compreendido bem essa técnica da sentinela. Agora eu vou propor para vocês um terceiro método para buscar uma informação X numa lista sequencial. Mas esse método ele vai ter uma diferença em relação aos outros dois. Nós vamos supor, para a aplicação desse método, que a nossa lista sequencial já está previamente ordenada. Então, este método 3 é chamado popularmente de busca linear ordenada. Só vai funcionar para listas ordenadas. Então, qual é a necessidade dele? A necessidade dele é que se a lista estiver ordenada, nós vamos gastar menos comparações, como eu vou mostrar para vocês. Qual é a ideia de a gente economizar comparações? Observa que quando a lista já se encontra ordenada, a gente pode ter a possibilidade de encerrar a busca quando a gente já sabe que vai ser inútil continuar, que é uma coisa que não acontecia antes. Nós vamos ver a diferença. Aqui temos um exemplo. Temos esse vetor com 6 posições. E nós queremos procurar o elemento x igual a 8. E esse vetor já está ordenado. A lista está ordenada crescentemente. E observa que o elemento 8 não está dentro do vetor. Se nós usássemos o método 1 ou o método 2, usando o sentinela, o que ia acontecer? Como a gente não sabe que a lista está ordenada, nós íamos comparar o elemento 8 com todos os elementos indistintamente. E iremos até o final da lista. E iremos fazer mais comparações do que o necessário. Vocês querem observar? Se vocês clicarem no botãozinho de busca nessa transparência, vocês vão ver o algoritmo sendo executado passo a passo, comparando o elemento 8 com cada elemento que está presente no vetor. Observe que a busca parou na 4ª posição. Por quê? É muito simples de explicar. Nós estamos tirando proveito
do fato de que o vetor já está ordenado. Quando a comparação com o elemento 8 é feita na quarta posição, ali encontramos o elemento 10. Ora, se o elemento 8 não estava nas posições anteriores e agora ele foi comparado com o 10, obviamente, dessa posição em diante, será inútil encontrar o elemento 8, porque a lista já está ordenada. Nós sabemos que a partir da quarta posição, os elementos vão ser todos maiores do que 10. Então, a nossa busca pode ser interrompida imediatamente na quarta posição, porque sabemos ser inútil continuar. Observem que esse comportamento não havia no método 1, nem no método 2, que era um método, por assim dizer, eram métodos cegos. Não olhavam para a estrutura da lista, apenas faziam as comparações da esquerda para a direita. Então, se nós aplicarmos o método 1 ou o método 2 a esse vetor V, nós vamos fazer mais comparações. Usando agora o método 3, nós vamos poder ser capazes de parar na quarta posição, porque sabemos que é inútil continuar. Se vocês clicarem no botão voltar e vocês não tiverem entendido bem essa animação, vocês vão poder ver essa animação novamente. Vamos agora descrever o código desse método na próxima tela. Nessa tela nós temos o algoritmo que descreve o método 3, que só vale para listas ordenadas. Você não pode aplicar esse método se você não sabe a priori que o seu vetor está ordenado. Esse método será batizado de busca-ord. É o cabeçalho do código onde está escrito a palavrinha função. E nós vamos procurar no vetor V, já ordenado, a informação x, que é o parâmetro de entrada novamente, e esse vetor V tem n elementos. Vamos usar a técnica de sentinela. Nada me impede de combinar a aplicação desse método 3 com o método 2. Eu também vou colocar o sentinela para facilitar o desenvolvimento do código. Então vamos lá. I recebe 1, na linha logo abaixo ao cabeçalho, significa que eu vou começar da posição 1. Busca-ord recebe 0, significa que no início o elemento não foi encontrado. Esse 0 vai apontar exatamente para um valor inválido. E vamos colocar a sentinela na posição n mais 1, na linha de baixo. V de n mais 1 recebe x. Essa é a sentinela. E aí você tem o laço principal do código. Enquanto o elemento que você está vendo na posição i do vetor V, que é V entre colchetes i, for menor do que x, o que vai acontecer? Tenho que partir para o próximo. Porque esse elemento, ele não é igual a x. E também não é maior que x. Ele é menor do que x. Se ele é menor do que x, ele certamente não é o elemento que eu estou procurando. Então eu passo adiante, somando 1 na variável i, na linha de baixo. E vou repetindo isso. Quando é que esse enquanto vai parar? Se você analisar direitinho, vai parar quando essa pergunta V de i menor que x for falsa. Ela pode ser falsa em dois casos. Ou o V de i é igual a x, ou o V de i é maior do que x. Que é exatamente o contrário do que essa pergunta está fazendo. Tá? Ela está perguntando se V de i é menor do que x. Então, o contrário disso é maior ou igual ou maior. Se for igual, encontrei o x. Ou na posição intermediária do vetor, ou na sentinela. E se for maior, é porque já passei da posição de x e é inútil continuar. Em qualquer dos dois casos, sendo igual ou sendo maior, eu tenho que parar. E você me pergunta, então como é que eu sei agora que se o x está ou não está dentro do vetor? Porque ele pode ter parado porque parou na sentinela, na posição n mais 1, ou pode ter parado com o x numa posição intermediária do array, ou pode ter parado porque o elemento que eu estou vendo é maior do que x, como no caso da animação anterior. Se vocês interromperem a aula e passarem a observar novamente a animação da tela anterior, vocês vão ver que a parada foi feita
no elemento 10, que estava na quarta posição. Eu não vou voltar na transparência anterior, mas vocês podem observar pausando a aula. Era um exemplo desse caso. Como que nós fazemos então para descobrir o que aconteceu? Basta perguntar se a variável i é menor ou igual a n. Se a variável i for menor ou igual a n, quer dizer que eu não parei na sentinela. Eu parei numa posição anterior. Então eu vou retornar a posição i. E agora como é que eu sei se nessa posição i o x está ou não está? Agora é muito simples. Eu parei na posição i ou porque o x estava lá, ou porque passou do ponto. Eu encontrei um elemento já maior do que x, e o x não estava, como na animação da tela anterior. Então agora basta perguntar, se você quiser, num código adicional, se v de i é igual a x. Se v de i for igual a x é porque você achou. E se v de i for maior do que x, é porque você não achou. A única função desse código, como vocês podem observar, então, está sendo localizar a posição de parada. Seria necessário mais uma perguntinha adicional para você descobrir se o elemento está realmente ou não está dentro da lista. Agora eu vou propor para vocês mais um exercíciozinho para vocês pensarem. Eu gostaria de saber se esse método 3 apresenta vantagem significativa sobre os métodos anteriores. Como o método 3 ele usa sentinela, então a gente pode dizer que ele é uma pequena adaptação, uma pequena melhoria em relação ao método 2, supondo que o vetor está ordenado. Então vamos compará-lo com o método 2, que é o método da busca com uso de sentinela, mas sem levar em consideração que a lista pode estar ordenada. Então a pergunta que eu quero propor a vocês é a seguinte: é evidente que esse método 3, este novo algoritmo, apresenta uma melhoria. Ele tem um pouquinho mais de tecnologia, porque ele usa um pouquinho de informação sobre a estrutura da lista. Então a pergunta que eu coloco é a seguinte: a melhoria que esse novo método obtém em relação ao método 2 é realmente significativa no pior caso? Então agora eu quero que vocês pensem apenas no pior caso. Esqueçam o melhor caso. Peguem o pior caso do método 2, com o uso da sentinela, e peguem o pior caso do método 3, esse novo método que nós acabamos de explicar. Eu vou deixar um minuto para vocês pensarem, e eu quero que vocês me respondam isso. Há diferença significativa no pior caso entre o método 2 e o método 3? Podem pausar a aula e ao reiniciar eu vou dar a solução. A solução que a gente propôs no exercício anterior é a seguinte. Observe o seguinte, que apesar de o método 3 tirar proveito do fato de que a lista já está ordenada, o pior caso continua sendo o mesmo nos dois métodos. E não é muito difícil de ver por quê. Qual é o pior caso desse novo método? O pior caso vai acontecer quando todos os elementos do vetor V são menores do que x. E a sentinela é exatamente igual a x. É exatamente esse o pior caso. Então, o elemento procurado, em outras palavras, ele é maior do que todos os elementos que já estavam presentes na sua lista. E ele vai ser colocado na posição da sentinela. Observe essa animação. Nós temos um vetor com 6 posições, de 1 a 6, onde o último elemento é o 15. E na posição 7, em linha pontilhada, está o elemento 16, que é o elemento x que eu estou procurando, e é a sentinela. Então a linha está pontilhada para indicar que ele não pertence ao vetor, mas ele é apenas a sentinela. Se você clicar no botãozinho busca, você vai ver a simulação do método 3 nesse caso.
Clique e o que você vai ver? Que o elemento 16, ele é maior do que todos os elementos que estavam no seu vetor V. Maior, inclusive, do que o 15, que era o último elemento que está na sexta posição. Então, obrigatoriamente, o método atinge a sentinela. E só vai achar o x na posição da sentinela. Então, são necessárias 7 comparações, ou seja, n mais uma comparações, já que o n aqui no caso é igual a 6. Então, esse método, no pior caso, ele é igual ao método 2. Eu digo isso, pessoal, no pior caso, mas a gente nunca pode ser pessimista. Em computação, nós também falamos caso pessimista ou análise pessimista. Mas na vida real, nem sempre o pior caso é o que acontece. Então, no caso médio, o método 3, ele leva vantagem sobre o método 2, porque ele vai parar no meio na maioria das execuções do algoritmo. Então, na média, ele é bem melhor. Apenas no pior caso é que ele é igual, mas o pior caso nem sempre acontece. Não seria então possível analisar o caso médio? Seria possível analisar o caso médio, sim, para ver a vantagem real, na média, que esse método 3 tem sobre o método 2. Mas para a gente analisar o caso médio, são necessárias algumas considerações de estatística, de probabilidade. E nós não vamos fazer isso agora, nesse momento, e deixar para uma ocasião posterior, que é a análise do caso médio, que é uma terceira análise. Além do melhor caso e do pior caso, a estatística e a probabilidade nos proporcionam uma ferramenta matemática para analisar o caso médio. No caso médio, esse método 3 vai ser bom, mas não vamos agora tratar dessa questão. Chegamos ao final da nossa aula e eu quero propor para vocês um último exercício para vocês pensarem com calma e encontrarem a solução desse exercício depois nos livros indicados na bibliografia. É um exercício sobre o qual eu não vou apontar a solução. Então, nesse exercício, eu estou propondo um novo método de busca ordenada, uma modificação em relação ao busca-ordem, que é o método 3, que eu acabei de apresentar. Vocês vão analisar esse código, vão estudar esse código, vão estudar as diferenças desse código busca-ordem 2 em relação a busca-ordem, vão comparar e vão responder essas duas perguntinhas. Pergunta 1. Em que situação o desempenho dos dois é equivalente? Caracterize o caso em que eles se comportam da mesma forma. Pergunta 2. Qual é a restrição de funcionamento que esse algoritmo, nessa tela, apresenta em relação ao método anterior, ao método 3? Deem uma pensadinha nessas duas perguntas e bom estudo!